Olá, estamos de volta com o Espaço Livre e hoje eu recebo a Jennifer Luiz. Ela é coordenadora da Fundação Abrinq, estamos falando das condições que o país oferece às nossas crianças. Jennifer, perguntei no final do bloco anterior se você entende que foi bem o diálogo entre prefeituras, estados e governo federal. Flui bem a troca de informações entre os entes? Funciona da maneira que você entende que deveria ou não? Infelizmente não, Daniel. Nós percebemos que setorialmente em alguns locais existe um melhor diálogo entre governo federal, estado e municípios. No meu caso, na saúde. Entretanto, se nós falarmos de forma generalizada, não existe uma comunicação entre os níveis. Tem uma dúvida. Não, completa, desculpa, por favor. Imagina, completa. Nós temos relatos dos municípios dizendo da dificuldade que eles têm de obter algumas informações junto ao Estado, dos seus municípios que, por exemplo, estão cumprindo medida de internação em unidades que são geradas pelo governo do Estado. São meninos do próprio município que eles não conseguem obter dados da medida. Em outros relatos, os municípios também nos informam que muitas vezes eles não conseguem retroalimentar, receber as informações que eles alimentaram nas bases oficiais nacionais. Eu acho que a minha pergunta é em cima disso. Como o município compilam as informações, ou como acontece a troca de informações entre municípios e estados e como isso é repassado para o governo federal? Que cruzamento de informações são feitas para que o Ministério da Saúde empregue recursos no programa A, B ou C? Em geral, existem sistemas próprios para a alimentação das informações. Então, na saúde, por exemplo, o sistema é o do DASUS. E os municípios alimentam, enviam para o Estado agrega informações, unifica e envia para o Ministério da Saúde. Em outras áreas, existem também sistemas próprios. Na social tem o cadastro único dos usuários. Nossa alimentação é no nível local, passa estadual e chega na alimentação nacional. E a partir daí que eles criam projetos e curam empregar isso nas regiões, as demandas específicas. Existem várias formas de diagnóstico. Tá. Em geral, os dados dos usuários de serviço alimentam bem as informações que o governo federal e o próprio governo do estado precisa para criar uma política nova. O que a gente percebeu é que assim, muitos estudos são feitos em universidades e institutos de referência, como por exemplo a Fundação Oswaldo Cruz, mas não necessariamente, na mesma velocidade que esses estudos são realizados, nós conseguimos projetar em termos de políticas públicas. Então, a decisão política por utilizar ou não um estudo... Muitas vezes ela sobrepõe a necessidade, ponto estudo. Sim. Isso é um problema, né? Sim. Agora, eu gostaria que você compartilhasse com o nosso público alguns projetos, como o Presidente e Prefeito Amigo da Criança. Conta a gente. O projeto Presidente Amigo da Criança foi criado em 2002 pela Fundação Abrinq, no momento em que estava tentando ser imputado no cenário internacional compromissos com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Decorrente dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, foi feito um acordo específico intitulado Um Mundo para as Crianças, onde tinha metas específicas para melhorar os indicadores de qualidade de vida das crianças e adolescentes. O Brasil é um dos 189 países signatários, e por conta disso a Fundação Abrinq decidiu criar um projeto que pudesse buscar compromisso de todos os candidatos à presidência da República, que, se uma vez eleito, eles criariam políticas públicas específicas para honrar os compromissos internacionais que o país assumiu relacionados à proteção de crianças e adolescentes. Então, a primeira edição do projeto aconteceu quando o presidente Lula assumiu o primeiro mandato. Nós acompanhamos os dois mandatos do presidente Lula, o primeiro mandato da presidente Dilma. Ela também assinou agora a quarta edição do projeto, que vai corresponder ao mandato 2015-2017. Interessante. Importante. Junto com o projeto Presidente Amigo da Criança, a Fundação estimulou a criação de uma rede chamada Rede de Monitoramento da Criança. Essa rede conta hoje com 19 organizações, 20 organizações com a coordenação da Fundação Abrinq, 19 organizações além de nós, todo de âmbito nacional e internacional, que discutem com incidência política o atendimento direto de crianças e adolescentes, que junto conosco fazem o monitoramento das políticas de âmbito federal e nos ajudam a produzir o relatório que avalia o mandato dos presidentes.
Você falou em presidente Dilma e a Carla Pimenta, que trabalha comigo, ela separou uma informação que eu vou compartilhar com você, porque o governo Dilma consolidou a tendência de ampliação dos gastos públicos federais com um aumento de 50% do total destinado pela União aos programas que atingem a criança e ao adolescente, um salto de quase 10% do orçamento aplicado em 2010 para 15% verificados no primeiro mandato da presidente Dilma. Que leitura você faz, Jennifer? Vitória? A vitória, sem dúvida nenhuma. A ampliação de recursos para criança e adolescente é fundamental. Como a gente já falou de alguma forma, o gasto do governo federal e dos governos em geral com criança e adolescente é muito aquém do necessário. Então, sempre que existe incremento... Você até trouxe uma cola, né? Sim, como é que é essa história? A gente, na verdade, fez uma comparação entre o mandato, a última leitura do mandato do presidente Lula com agora esse primeiro mandato da presidente Dilma. Onde pode avaliar que, apesar da melhoria dos gastos em saúde, por exemplo, o presidente Dilma gastou em torno de 93 bilhões. 93 bilhões? Direcionados à saúde, criança e adolescente. Em que período? 2011, 2014. Tá. Esse, na verdade, é o dado de 2014, Perfeito. é o gasto de 2014. Ok. E o presidente Lula gastou em torno de 62 bilhões. Agora, corrigir então, o houve valor... um aumento substancial. Houve um aumento substancial, mas corrigindo o valor gasto do presidente Lula com a inflação que hoje nós temos no país, represaria hoje de 90 bilhões, os 60 bilhões do passado. Então, o incremento não é tão grande assim. Tudo subiu. Então, se você... O dinheiro de hoje não vale tanto quanto o dinheiro de 2009. Agora, de fato, os gastos direcionados a políticas de proteção tiveram muito avanço. A gente sai de 57 bilhões do mandato do presidente Lula, corrido com a inflação, 83 bilhões para 146 bilhões com a presidente Dilma. É curioso você estar falando isso, Jennifer, porque a impressão que se tem é assim, o investimento cresce, mas que ele se mantém insuficiente, parece que é um ciclo sem fim. Isso ou não? Não. Infelizmente, os efeitos inflacionários perversos nas políticas, né? Porque mesmo ampliando os investimentos, se eles não acompanham a inflação, na verdade você está direcionando o mesmo gasto, né? Tá investindo o mesmo que investia lá atrás. E como a gente tem um gap muito grande para suprir ainda em políticas direcionadas a crianças e adolescentes, até a gente conseguir instalar todos os serviços necessários e manter esses serviços em funcionamento, ter vertiginosamente também um incremento de investimento. E do recurso que é disponibilizado para as questões relacionadas às crianças, quais são as principais demandas que vêm sendo contempladas? Saúde, educação? Na verdade, o recorte do nosso estudo é as políticas de saúde, educação e proteção. Né? Então, a gente consegue avaliar dentro das três políticas para um foco de atuação da Fundação Abrinq. Mas tem algumas outras áreas? Por exemplo, a gente consegue olhar que o ensino fundamental, o ensino médio, o Pronatec com os ensino profissionalizantes tiveram bastante investimento, bastante ampliação de investimento do governo federal. Na questão das creches, por exemplo, a gente não observou o mesmo. A presidente, na sua campanha em 2010, prometeu construir 6 mil unidades de creche. Ela conseguiu colocar no programa de aceleração do crescimento, na segunda edição do programa, no PAC 2, 5.572 unidades. Dessas, ela conseguiu entregar até 2014 686. Você atribuiu? Tem uma série de fatores, né? Tem a própria dificuldade toda da burocracia da máquina federal, em todos os editais, fazer os convênios com os municípios, com os municípios, teve esses cursos e a própria adesão dos municípios. Também é um problema. Entendi. Jennifer, que projetos bem-sucedidos no exterior você poderia destacar para a gente que de alguma maneira poderiam ser compartilhados ou poderiam ser replicados aqui no Brasil? Tem algumas boas iniciativas que você gostaria de destacar ou não? Na verdade, a gente faz alguns acompanhamentos, mas não no intuito de aplicar as metodologias internacionais. Talvez? Inspirar. Nós verificamos como é a priorização da educação infantil, por exemplo, na comunidade europeia, nos Estados Unidos, no Canadá, onde se tem um olhar dos governantes muito diferente do que nós temos aqui. Eles entendem que o investimento prioritário é na primeira infância, porque se você conseguir formar bem suas crianças, garantir uma educação com proteção integral, garantindo o desenvolvimento, os estímulos adequados nas primeiras interações,
você tem adultos que vão reagir bem à sua realidade, né? Com mais capacidade de resiliência, com mais capacidade até de produtividade no mercado de trabalho. E aqui a gente, infelizmente, não tem. Pouco a pouco a gente conseguindo planos nacionais e legislações nacionais vão obrigando os governantes a investir na infância, porque não é verdade. Agora, você comentou um pouco, ela comentou antes de começar o programa, que também tem boas iniciativas no Brasil. Então, que histórias são essas de sucesso que poderiam, de alguma maneira, inspirar municípios e estados? Isso é bastante importante porque nós gastamos bastante energia no programa Prefeito Amigo da Criança, também da Fundação Abrinq, em mapear as práticas exitosas que acontecem. Porque muitas vezes os prefeitos, com bastante criatividade ou com o emprego reto dos recursos, conseguem transformar uma realidade, né? Então, nós podemos citar o exemplo de Paragominas, por exemplo, no Pará, que na edição passada, 2009-2012, o prefeito Adnan tinha a cidade conhecida como Parobala. Era uma cidade com índices altíssimos de criminalidade, violência, com muito desmatamento e muito das crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil na claria, nas minas de carvão. O prefeito conseguiu alterar consideravelmente a realidade do município. As mesmas crianças que ele monitorou, que estavam nas minas de carvão, hoje estão todas na escola e em atividades complementares de dança, teatro, natação. Ele conseguiu reduzir índices de mortalidade de 47 para 2 dígitos, para menos, Puxa, incrível. 12 ou 13 de mortalidade, uma queda muito considerável. E é um relato importante porque ele, de fato, priorizou a atenção às crianças e adolescentes em seu mandato. Isso a gente sai coletando, né? A gente consegue coletar boas experiências no país. Então, o prefeito Salgueiro também conseguiu implantar um programa muito importante para o combate ao trabalho infantil, unindo todas as políticas para as crianças e conseguir oferecer um serviço de qualidade. A prefeita de Boa Vista, Tereza Surita, também implantou um programa de referência. Tereza Surita, em Boa Vista, Roraima. Sabe de quem é irmã, né? Não. Aquele radialista Emílio Surita. Sabia? É verdade. Não sabia. É verdade. E a gente conheceu a experiência dela. Ela implantou um programa que chama Família que Acolhe, onde a gente percebe a intersetorialidade materializada, com equipe técnica de saúde, educação e assistência social trabalhando em conjunto, que busca a gestante desde o primeiro momento, para fazer todo o pré-natal, programa, as 9 consultas pré-natal são garantidas. Se a mãe fizer todo o programa socioeducativo que o programa oferece, ela recebe o enxoval do bebê com o berço e as fraldas. Estimulante. E garante que para os filhos dessa gestante ela vai ter creche aos 2 anos de idade. Legal, boa iniciativa. Olha só, a gente está chegando no final do programa. E, assim, pelo que eu entendi, muito foi feito aqui, caminhamos, avançamos bastante, mas deixa a mensagem ao nosso público de 3 coisas que a gente ainda precisa fazer, que o Brasil ainda precisa avançar para a gente melhorar as condições das crianças no país. No país a gente ainda precisa combater as mortalidades evitáveis, né? 106 crianças morrem por ano no país e a maioria delas por causas evitáveis. Precisamos melhorar os sistemas de notificação às situações de violência e exploração sexual. Já avançamos muito na ação das políticas, mas para que essas crianças de fato tenham seus direitos garantidos e uma vida saudável, elas precisam viver num ambiente sem violência. Muito legal, Jennifer Luiz, coordenadora da Fundação Abrinq. Quem quiser continuar esse bate-papo com você, tem e-mail para compartilhar? Sim, vamos deixar o e-mail prefeito@fundabrinq.org.br. Tem um site? O site www.fundabrinq.org.br. Jennifer, tem muito da conversa importante no nosso bate-papo. Volte mais vezes ao Espaço Livre, tá legal? Obrigado, Daniel. A Fundação Abrinq agradece muito a atenção de vocês. Legal. Bem, o Espaço Livre de hoje fica por aqui, mas nós vamos continuar a falar dos assuntos que são importantes no seu dia a dia. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. TV Câmara São Paulo, informação à cidadania.